que você faria se alguém tivesse fraudado a empresa do seu pai e você ficasse pobre, além de ter sofrido humilhações e perdido a sua noiva? Você foi prejudicado, mas está retornando 5 anos depois, forte pra caramba, pra se vingar. Pois é isso que acontece com o general Jiang Weixin, que sobreviveu os últimos 5 anos para vivenciar esse momento de glória. Ele está na frente de um túmulo, provavelmente do seu pai, e um de seus subordinados informa que a corporação de sua família foi toda trocada e o grupo inicial de traidores não se encontra em lugar nenhum. Ele ordena que continuem buscando, pois agora que voltou, precisa vingar a queda do pai. O subordinado diz que tem mais um detalhe para falar. A esposa dele, senhorita Wang, deixou um número de contato e virá recolher o general e levá-lo para casa mais tarde. O Jiang segura aquele cartão e se lembra de seu passado. Seu pai estava precisando de uma cirurgia cardíaca e ela custava 200 mil, dinheiro demais para quem recentemente foi bloqueado no banco. O menino pede para realizarem a cirurgia antes do pagamento, mas o médico só diz que ele precisa pedir dinheiro emprestado e que sem a quantia eles não farão nada. Mas todos os amigos e parentes do prota estão o evitando. Então, para quem ele vai pedir o dinheiro? Ele tenta recorrer ao seu avô, mas chegando na propriedade chique da família, seu tio o impede, dizendo que tudo já está em seu nome e não vai emprestar nenhum único centavo. Jiang fica possesso, já que seu pai tinha ajudado o irmão numa dívida de jogo e agora o almofadinha não queria ajudar nessa situação crítica. Mas o tio diz que ele já vai de vala e investir naquilo é um desperdício. Ouvindo aquele absurdo, o prota fica doido e tenta agarrar o tio pelas grades. O covarde grita e uma arma de choque é disparada contra Jiang, e ele cai no chão derrotado. Agora ele recebeu uma ligação de seu outro tio Wang, que sem rodeios manda ele ir na casa da própria namorada e pedir dinheiro para ela. Na casa da dita Cuja tá tendo a maior festança cheia de meninas, e o Jiang chega lá sendo quase parado pelos seguranças. Ele grita o nome da namorada, e eis que tem a descoberta de um chifre, porque o primo dele estava com essa menina. A tal Zi diz apenas para ignorá-lo, e ainda por cima as garotas que estavam por ali debocham dele sem dó, o chamando de mendigo, e que o pai dele era um ladrão que tinha roubado 200 mil de outro grupo. A cereja do bolo é o primo que o corneou, chutando Jiang. Ele cai de cara na piscina e eles dizem que é terrível que um pedaço de merda tenha caído na água. Muito pesado, né? A Zi o chama de inútil, mas mesmo ensopado, sofrendo a maior humilhação, ele pede pelo dinheiro, clamando ajuda e implorando. A menina manda ele ficar quieto e diz que até pode dar o dinheiro, mas depois eles vão terminar o relacionamento, porque ela gosta de verdade é do Xuan, esse primo infeliz dele. O prota fica chocado e ela diz que agora ele é pobre e que tem que considerar aquilo uma misericórdia da parte dela. Ela joga o cartão no chão e manda ele pegá-lo dali e vazar. De fato, ele tá fazendo isso mesmo, tremendo de raiva. Mas o primo ainda faz questão de mandar ele se pôr de 4 como um cachorro e latir. Ele fica gritando que ele precisa latir 2 vezes pelos 200 mil. Você latiria? O prota não se aguentou e desferiu um murro na cara do primo. Ele sai correndo com o cartão sem tempo de ver a confusão se formar. E depois de pagar a taxa do hospital, finalmente chega lá pedindo para salvarem seu pai. Mas o doutor informa que é tarde demais, pois seu pai faleceu. O Jiang entra em choque e diz que aquilo é impossível porque ele estava bem de manhã, e acusa o médico de estar se negando a ajudar seu pai. Ele chama a segurança e o Jiang sai dali arrastado e devastado chorando. No dia do enterro estava chovendo muito e veio uma porção de gente, não para lamentar, e sim para lembrar o Jiang que ele não passava de um filho bastardo e que devia capotar. Não só isso, depois de bater no menino, eles o amarraram e lançaram ao mar. Mas 5 anos depois, aqui está ele, na patente de general. Ele diz que vai ver a esposa em 1 minuto. O seu subordinado diz que agora ele não tem necessidade de voltar para a família Wang, já que tem um status elevado. E o Jiang diz que no passado o general o salvou de ir para a vala e que seu tio Wang o casou com a sua filha mais velha Shui, por conta da culpa que sentia em relação a tudo que o prota passou. E lá está vindo a esposa do Jiang num carro. Seu nome é Wang Shuyu. E sua assistente que está dirigindo pergunta por que ela tem que ir buscar o marido pessoalmente,
já que as duas vão ter uma reunião de negócios importante e que não podem se atrasar. A garota diz que aquilo foi ordem de seu pai e não pode desobedecer. A assistente ri, começa a falar que foi a irmã dela quem fez toda aquela cagada com o pobre menino e o tio Wang fez a Shui casar com o Jiang como compensação e que aquilo não era justo. Nesse momento, o Prota está recebendo uma ligação de alguém que diz que faz 3 anos que o general salvou a família do velho Kiao e desde então ele foi observado. Como agradecimento, ele pode pedir ajuda se precisar. Jiang só diz que não precisa de nada, mas o contato sabe que ele precisa de uma identidade falsa e que vai providenciar. O Prota termina a ligação sem encerrar o assunto e se dirige até o carro de sua esposa. Ele faz um sorriso falso e entra no veículo. A Shui percebe que ele não mudou nada nesse tempo como soldado. Só teve o glow up do corpo mesmo, né? A assistente ri, diz que a reunião de negócios foi mudada para casa dela e a menina fica confusa com a troca do local. O tal magnata que ela precisa conversar parece estar trocando dinheiro pela garota e a mãe da menina diz que vai fazê-la se divorciar do Jiang e se casar com ele. A garota chega reprovando a ação da mãe e diz que eles vão falar de negócios da empresa e que aquela visita à sua casa não é nada apropriada. O magnata fala que eles logo vão ser família e a mãe explica que o careca vai dar muito dinheiro para eles e os ajudar naquela crise. A garota fica em choque com a notícia e a mãe dela ainda tem a audácia de pedir para ela agradecer o magnata, que fica pensando que merece mais a Shui do que o Jiang. Sem papas na língua, o Prota diz que pode arrumar aquele dinheiro na quantia de 1 milhão para sua esposa. Ela fica surpresa e o careca ri da cara do Jiang quando reconhece como marido dela. A mãe diz para ignorar o general, pois já até preparou os papéis do divórcio. Jiang começa a dizer que tem vários contatos que podem ajudar, e o careca debocha dele, falando o nome da sua poderosa associada empresa, Hong Jing, que por coincidência foi a mesma que ofereceu ajuda com a identidade falsa para o protagonista mais cedo. A Shui está muito irritada e manda sua assistente tirar o Jiang dali. O magnata já se aproxima da menina achando que foi o escolhido. Ela tenta negá-lo e o Jiang agarra a mão do careca e a aperta com força. Faltou cumprimento, senhor! O careca berra de dor e ele o solta. Depois dessa raiva, ele na hora desiste da transação comercial que envolvia a garota e diz que aquilo não pode ser resolvido só com uma desculpa. Fique de joelhos e lamba meu sapato! Que déjà vu! Enquanto a sogra tá pedindo pra ele se desculpar, o Prota tá mó paz indo atender uma ligação. O careca recebe uma mensagem sobre a negociação e o Prota sorri friamente. O careca está recebendo uma chamada de um secretário muito importante e ele debocha da cara do Jiang, dizendo que ele nunca teria esse tipo de contato. Mas na ligação, o secretário apenas diz que vai parar de investir na empresa do careca. Ele fica em choque e desesperado e tenta agarrar o colarinho do Prota. Ele se afasta e o careca recebe a notícia de que se lascou por provocar quem não devia. Na mesma hora ele fica de joelhos e começa a pedir perdão agarrado aos seus pés e dizendo que se precisar, ele lambe os sapatos do general. A mãe da Shui quase desmaia porque sem a negociação de Rong Jing, a delas também fracassará. A menina Shui não tá entendendo nada e o careca enfia a cara no chão se desculpando. O Jiang diz que ele é muito generoso, mas que não tem nenhum contato e nem está no mesmo nível que ele, então não pode ajudar. Ainda mais aquele tipo de gente como o magnata, que faz recordar os traidores da sua família. O careca diz que trabalhou muito para chegar onde está e que não pode perder tudo. Ele sai dali correndo dizendo que vai suplicar uma nova chance para o secretário. O que você fez? O Jiang se faz de desentendido na hora e a sogra fica possessa, enquanto a Shui diz que tudo não passa de uma coincidência e a assistente fala que o Prota não tem poder nenhum para fazer nada. Parece que elas não sabem de sua patente de general, hein? A Shui diz que vai conversar com o diretor-geral sobre a situação, mas é lembrada da reunião familiar que precisa participar, e a avó dela não as perdoará caso deixem passar. A mãe dela começa a xingar o Prota, mas ele diz que pode ajudá-la com 10 milhões. A sogra não tá acreditando. Nesse momento, uma velha ferida em seu peito começa a incomodá-lo. Ele desconversa e diz que precisa ir, pois está cansado da viagem. Então sobe correndo as escadas. A velha termina de desmaiar dizendo que não quer ver o Jiang nunca mais. Enquanto isso, no quarto, o Prota acabou de aplicar um remédio em sua ferida que aliviou a sua dor. Aquele é o poder de Xuang Qingjue.
contido na página desse pergaminho. Ele conseguiu aquele pergaminho após uma perigosa missão no leste e precisa encontrar as 8 páginas restantes para se curar completamente. O Jiwang recebe uma ligação de seu melhor amigo Lin. O prota fica muito feliz por conversar com ele de novo e informa que acabou de voltar. O garoto lhe dá as boas-vindas e diz que está numa reunião de colegas de classe e o pede para vir participar. Ele também fala de um antigo colega dele chamado Liu Wei, que gostava de uma garota linda da sala, que só tinha olhos pro Jiwang. Então os dois acabaram brigando. Pois bem, parece que ele se tornou associado de uma empresa poderosa tailandesa, e o Lin precisa fazer negócios com ele, que só serão aprovados com a presença do protagonista junto. Isso me cheira a confusão. Ele concorda em ir. E no momento, Lin está paparicando o dito cujo para conseguir sua assinatura do contrato. Liu Wei está fumando com uma loira nos braços e não parece nada interessado no assunto, até que finalmente o Jiwang entra no salão, sendo recebido com alegria pelo seu amigo. O almofadinha já pensa que vai humilhá-lo e o convida para sentar na mesa chutando uma cadeira em sua direção. O Lin fica chocado com a ação e o almofadinha continua falando que soube do serviço militar do prota e o chama de veterano de guerra arruinado. Lá atrás comentam que não deveria chamar alguém que abaixe o nível deles. O almofadinho chama para trabalhar com ele como guarda de segurança, debochando dele e jogando fumaça na sua cara. Nisso já debocham do nível de escolaridade do Jiwang, falando que nem pra guarda lhe presta, e tocam no assunto delicado da mendigagem dele na família, no caso de 5 anos atrás. A loira, que é a garota que gostava do Jiwang, diz que na época estava cega e que agora tem um namorado muito bom dentro da empresa Rongjing. Enquanto as humilhações continuam, o prota segue sério e o Lin grita mandando eles pararem. Muito irritado por ter chamado seu amigo apenas para isso, ele tenta sair dali com ele. O almofadinha diz que se lembrou de algo. O filho do Lin precisa de leite, pois está em crescimento, e a esposa dele está prestes a pedir um divórcio. Ele fica paralisado e pergunta o que ele quer. Um maluco derruba vinho na cabeça do menino e diz para os dois se ajoelharem e admitirem que são perdedores. Por que esse povo fica querendo que todo mundo fique no chão, gente? Mas o prota fica muito irritado vendo aquilo. E o Lin pergunta se tem que ser daquele jeito mesmo, já que eles tinham sido companheiros de classe. O almofadinha não cede, e o garoto se lembra de sua esposa e de sua situação financeira, além de seu filho que é apenas uma criança que precisa ver crescer. E então começa a se ajoelhar e diz que não precisa colocar Jiwang naquela posição, apenas ele. O prota o impede e o almofadinha fala para ele não bancar o herói, pois não pode salvar ninguém. Ah, mas você que pensa, pois o Jiwang toma a garrafa de vinho da mão dele e a quebra na cabeça do maluco, deixando todos em choque. O almofadinha também fica muito chocado, está com sangue saindo da testa e pergunta como ele se atreve a fazer aquilo. O Jiwang fala que não terminou e dá uma bicuda nele, o fazendo voar pra longe e cair bem em cima da mesa. Ele começa a dizer que aquilo é um absurdo, pois ele é um associado do Rongjing, mas o prota pisa em cima dele e fala que alguém como ele usar conexões com companheiros de sala para os intimidar e mostrar o seu poder é terrível. Fazendo uma cara séria, diz que no passado ele podia até ser pisado, mas que agora é ele quem vai pisar. O Ling sai junto dali com o prota, o parabenizando pela humilhação que fez naquele maluco. Ele ficou muito impressionado e diz que todos odeiam aquele tipo de gente, mas nunca vão contra. Então Jiwang é muito valente. Lin diz que se não fosse o contrato também teria batido no almofadinha. E tocando nesse assunto, o Jiwang teve que conversar sobre aquilo. Seu amigo nega, dizendo que eles não precisam falar de negócios agora, pois mesmo que a negociação tenha falhado, ele está muito feliz por ter visto aquele infeliz apanhar. Ele comenta que está com medo de ir para casa e encarar sua esposa e filho. O Jiwang senta ao seu lado e o acalma, dizendo que vai encontrar alguém para firmar contrato com ele. Imediatamente ele telefona para o Zhang, o secretário da Rongjing, e diz que vai enviar um amigo que precisa de ajuda, e que ele deve verificar se um tal de Liu Wei trabalhou para eles e romper o contrato. Automaticamente suas ordens são cumpridas e o Lin fica incrédulo com o quão OP o prota é. O maluco que apanhou está planejando se vingar, mas nessa hora recebe uma ligação do presidente da sua empresa que grita que de todas as pessoas ele foi ofender justo o presidente da Rongjing. Isso mesmo, o Jiwang é o chefão. E assim eles perderam o contrato comercial que tinham
e estão em prejuízo. O Ling está quase indo embora quando a almofadinha chega correndo pedindo desculpas pelo acontecido e chamando Jiang de presidente. Agora o Ling tá confuso. O prota diz que ele não precisa se desculpar e vira as costas. E lá se vai mais um vilão jogado aos seus pés implorando misericórdia. Assim ele vai acabar expondo sua identidade, então concorda em perdoá-lo. O almofadinha sai correndo muito feliz e o Lin está completamente incrédulo. O Jiang segura o seu ombro e diz que continua sendo o mesmo do passado. Então o Lin concorda, quase chorando. Na mansão Wang, a Shui está na sala preocupada com a situação não resolvida da crise financeira. Ela recebe uma mensagem do secretário Zhang que decidiu investir na empresa da família. A garota pensa que talvez tenha sido por influência de Jiang, mas depois acha que a ideia é ridícula. O Jiang chega e ela decide falar com o marido sobre o divórcio. Ele a encara e diz que não consegue falar sobre isso naquele momento, mas ela o agarra e diz que pode lhe dar todo o dinheiro para se assegurar sobre seu futuro. O prota segura o seu pulso e diz que aquilo é inútil perante seus olhos, e jura pelo seu nome que nunca vai deixar algo do tipo acontecer. Ele aproxima seu rosto dela e vemos um flashback, onde durante a fuga da mansão Wang, Shui se colocou entre os guardas para defendê-lo e o deixou fugir da casa. Ele nunca se esqueceu daquela atitude, pois ficou muito agradecido. Voltando ao tempo recente, o prota volta a falar que não vai aceitar o divórcio, então não quer tocar no assunto. Ele sai dizendo que logo ela verá que foi um erro ter casado com ele. A garota pensa que não ofereceu dinheiro suficiente, mas precisa se concentrar no encontro da família no dia seguinte, no qual serão discutidas as heranças. Como será que essa reunião familiar vai se desenrolar? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!